Jorge, Eduardo Jorge, presidente. Salve Jorge, Eduardo Jorge, presidente.
Salve Jorge, Eduardo Jorge, presidente.
Jorge, presidente. Já está no ar. Você já está no ar. Já estou no ar. Bom, boa noite, amigos e amigas do todo o Brasil. Se a Shirley do Acre estiver nos assistindo, pergunto se aí está chovendo muito aí. A Shirley é nossa candidata a deputada federal lá no Acre. E não é brincadeira ser candidata a deputada federal no Acre. Sair de Rio Branco e até Cruzeiro do Sul. Tem muita criana aí fazendo sucesso, né? Essa nossa Shirley o povo do Acre devia reconhecer o trabalho dela e mandá-la para Brasília, trabalhar pelo Acre, pela região Amazônia toda. Mas uma coisa muito importante, Ricardo, é que tem tido muita pergunta sobre a questão da reforma política. Verdade, tem. E nos debates eu tenho tentado, mas não tem dado para encaixar, porque é tão pouco tempo, né? E como a reforma política que o PV propõe é muito complexa e ampla, está lá no nosso site, pelo amor de Deus, vejam o nosso site, etc., né? Mas eu não consigo, nos dois debates, eu não consegui ainda falar direito sobre esse assunto. Só para você ter mais, então, você são muitas perguntas, se eu tentar responder isso, algumas pessoas falaram, tenta alguns temas, né? Poderia ser esse um tema hoje, né, para a gente ver se a gente consegue passar rapidamente sobre esse assunto. Olha, tanto que a blá blá blá... Mas sem picotar muito, né? Não, lógico. Ó, tem a blá blá blá, que ele estava já participando no Twitter. As pessoas não sabem direito para que serve um vereador, um deputado, quais são as atribuições. É o seguinte, o PV tem uma plataforma que propõe a reforma política. E aqui está na reforma. Parlamentarismo, voto distrital misto, voto facultativo, proibição de financiamento de empresas e mais, vereadores sem salário e seus trabalhos. Por onde você quer começar, mas por favor, não se estenda muito. Vamos começar pelo parlamentarismo? Mas antes tem uma coisa prévia. Tudo isso é para fortalecer a democracia representativa no Brasil. Nada para enfraquecê-la, porque o PV é um partido democrático que acredita na importância dos parlamentos. Portanto, todas essas nossas propostas, vocês podem criticar, alguns podem não gostar, mas é para fortalecer os parlamentos, a democracia representativa como um todo. Vamos lá, vamos começar pelo parlamentarismo. O parlamentarismo. Rapidamente, isso aqui. Porque o parlamentarismo é coisas que se discutem há 100 anos. Né? A maioria dos países democráticos, com tradição democrática no mundo afora, pelo mundo afora, são parlamentaristas. Com raras exceções. Os Estados Unidos é uma exceção muito ligada à sua história, né? Mas a maioria dos países, insisto, né, com democracia consolidada, os europeus, por exemplo, quase todos são parlamentaristas. Porque é um regime de maior divisão, que propicia que mais gente participe e evite esse tipo de presidencialismo imperial, que o presidente é quase um rei eleito de 4 em 4 anos, que coloca os parlamentos de joelho, que aparece como uma espécie de pai da pátria. As pessoas se referenciam a ele como se fosse um pai da pátria. Tem uns que são ele encarnam que é pai da pátria e ficam pensando que são mesmo, né? Aqui no Brasil, inclusive, tem um. Então, o parlamentarismo, né, do ponto de vista do PV, é muito mais democrático do que o presidencialismo e principalmente o presidencialismo imperial do Brasil. Uma coisa muito importante no parlamentarismo, que o governo do parlamentarismo ele vai formar o executivo. A maioria, a composição, vai formar o executivo. Mas tem uma coisa muito importante que as pessoas às vezes não sabem, né? É que se o governo que foi formado por aquele parlamento eleito pelo povo for um desastre para o país, estiver causando sofrimento à população, causando uma estagnação, como está causando hoje o governo federal de Brasília, esse governo pode acabar ali. Não precisa revolução, não precisa crise, ruptura. Não deu certo, convoca outra eleição, forma um novo parlamento e forma um novo governo com um novo programa para corrigir os destemperos, os fracassos daquele governo que não deu certo. Veja como ele é mais flexível. Sem crise, muda sem crise. Sim, isso está previsto na Constituição. Mas o pessoal diz, mas isso não vai dar muito problema. A Itália, por exemplo, né, que gosta muito de mudar de governo toda hora, é um país que vai em frente, né? Então, e é parlamentarista. E mais, o parlamentarismo está ligado a uma coisa que no Brasil não existe, que é a profissionalização do serviço público. O funcionalismo no parlamentarismo, né, é gente de carreira, gente muito exigida e exigente. E quando você troca de governo, né, pouca gente troca na máquina administrativa. Está lá a memória, estão lá os programas garantidos. Não é essa festa aqui no Brasil
que muda o presidente e o presidente nomeia 20 mil, 30 mil cargos de confiança, amigo de deputado, amigo de vereador, amigo do presidente. Não, o parlamentarismo tem essa outra virtude, ele cria um corpo de funcionários de carreiras, concursados, pessoal capacitado, que tem que também prestar serviço, tem que cumprir as metas. E quando muda o governo, você muda muito pouca gente. O novo ministro que vai lá, ele leva um pouquinho de gente, mas não é como o Brasil aqui. No Brasil ele leva uma caravana inteira, Perfeito. Um ônibus. Eduardo. Então essas são virtudes que o parlamentarismo traria para o Brasil. E mais, o parlamentarismo exige e ele estimula que os partidos sejam fortes, enraizados. O parlamentarismo é a grande reforma política para acabar com esses partidos de aluguel, criados de última hora, para abocanhar um pedacinho, um nacozinho do poder, negociar um espaçozinho aqui no governo, um espaçozinho acolá, que não tem ideologia nenhuma. O parlamentarismo, então, fortalece os partidos, cria essa cultura de enraizamento partidário na sociedade. Então, portanto, essa é um dos pontos básicos da reforma do Partido Verde. Voltar a discutir, mas já houve um plebiscito. Tudo bem, pode ter outro plebiscito. O fato de ter havido um plebiscito e nós, parlamentaristas, perdemos, não quer dizer que um debate mais bem feito, com mais argumentos, o povo brasileiro não mude de ideia e ache que o parlamentarismo realmente é melhor do que o presidencialismo imperial. Não tem nenhum problema. E essa é a plataforma do Partido Verde. Esse é o ponto 1. Eu já falei demais, né? Já falei demais. Não, falou bem, explicou direito. O segundo é voto distrital misto. Esse é uma coisa essencial para você baratear as campanhas, que são hoje milionárias, e aproximar o eleito, o parlamentar, da população que o elegeu. O PV, o Partido Verde, fala do voto distrital misto, porque o voto distrital misto já é um aperfeiçoamento do voto distrital tradicional, que é o inglês. Esse voto distrital misto é o alemão. Qual é a vantagem? A vantagem que o voto distrital misto alemão é que você vai votar 2 vezes. Por exemplo, um estado que tenha 10 deputados federais. Vamos imaginar um estado do Brasil tem 10 deputados federais. 5 deputados federais é eleito numa lista partidária, democraticamente, com prévias. Não é um chefe do partido que vai lá e nomeia a lista. Tem que ter prévias e a ordem é dada pelas prévias dos filiados. Isso. Porque, lembre, o parlamentarismo vai criar partidos de verdade, enraizados, com gente filiado, com gente que acompanha o programa. E vai ter prévia para fazer a lista. A lista partidária, então, eu voto e proporcionalmente os votos que tiver aquela lista dos vários partidos vão ser escolhidos 5. São 10, eu falei, né? 5 na lista. Os outros 5, o tribunal divide o Estado em 5 partes menores e ali tem uma votação majoritária para eleger o deputado distrital. Portanto, é um sujeito eleito num pedacinho menor. A campanha é muito mais barata. Um trabalhador pode enfrentar um capitalista, porque a discussão vai ser sola de sapato e ideia na cabeça para conversar com as pessoas. A campanha vai ser muito mais barata e as pessoas vão conhecer aquele deputado distrital. Então, veja, o distrital misto, né, ele equilibra um voto, vamos dizer assim, mais nitidamente partidário e ideológico na lista e um voto mais perto da população. Por isso, tem dado muito certo na Alemanha, quando a Alemanha se reconstruiu da guerra de 45 para cá. Essa é a proposta do voto distrital misto. Aí você sugere também o voto facultativo, sim, ou seja, isso. Não é obrigado votar. Não. Como é que funciona? O voto facultativo é porque o voto obrigatório, que foi uma coisa progressista lá atrás, da época da República, né, ele tem se transformado num voto de rebanho, num voto de última hora. O sujeito vai votar na última hora, pega um santinho de última hora, vê quem está na frente da pesquisa de última hora. Isso tem sido a prática. Eu tenho acompanhado essas eleições anos após anos aqui no Brasil, tem sido isso, né? É um voto despolitizado. A maioria do voto esse obrigatório é um voto despolitizado. Eu sou obrigado a votar. Se eu não fosse votar, eu ia para a praia, né? Não. Voto tem que ser liberdade, tem que ser escolha, tem que ser, eu vou votar nesse sujeito, nesse candidato, nesse programa, nesse partido, porque eu conheço o programa, vou acompanhar o programa, quero interferir na vida política do meu país. Então, o voto facultativo é um voto que politiza. Mas e se o povo não se interessar e não for votar? Então, é um sintoma que os partidos não estão interessando, né?
Se os partidos empolgam, se os partidos apresentam coisas que o povo quer decidir, ele vai. Mas vai pelos seus próprios pés. Ele vai porque ele vai querer participar da política do país. Voto facultativo é voto que politiza, é o voto da liberdade. E, ao mesmo tempo, o PV, o Partido Verde, sugere a proibição de financiamento de empresas para as eleições de políticos. Isso é um ponto fundamental. Isso é uma coisa muito importante, porque o voto distrital misto já vai baratear muitas campanhas, porque eu não vou ser obrigado a fazer uma campanha no estado inteiro, né? Imagina o sujeito fazer campanha para deputado federal em Minas Gerais. Minas Gerais é um país com 800 e tantos municípios de Minas Gerais. Campanhas caríssimas, milionárias. Então, o voto distrital misto já vai baratear e racionalizar muitas campanhas. É muito importante para quebrar essas campanhas milionárias. Mas essa proibição de doação de empresas para financiar políticos e candidaturas políticas é muito importante, tanto que eu, no meu caso, a lei hoje brasileira permite isso. Permite que tenha o voto, tenha o financiamento público, tenha as contribuições pessoais, de pessoas físicas, né? E tem contribuição de empresa. A lei permite hoje. Nós do PV quer que fique apenas a contribuição do fundo partidário, que é um dinheiro público, que é dividido pelos partidos, já existe hoje, e a contribuição das pessoas físicas limitadas a um X do seu rendimento. Você está defendendo isso? Eu estou defendendo, não. Eu já estou praticando nessa campanha, porque a minha campanha a presidente não está recebendo doação de empresas. Estou querendo mostrar. E por quê? Porque tem de ruim? Porque a empresa tem outra finalidade, tem uma finalidade econômica, ela termina se relacionando com o Estado. É inevitável, né? Não quer dizer que as empresas façam isso obrigatoriamente para corromper, mas é inevitável que, pela sua sobrevivência econômica, elas queiram, de alguma forma, influenciar o processo. Sem dúvida. E aí, quando elas bancam uma campanha dessa, o deputado, o prefeito, o fulano que é eleito, fica com um débito eterno, fica uma espécie de escravo desse financiamento. Então, antes dele pensar, um deputado federal, por exemplo, vamos voltar a Minas Gerais, um deputado federal que tivesse uma base mais ali naquela região de Juiz de Fora, eleito por uma campanha bancada por uma empresa A, B ou C, antes de pensar no povo de Juiz de Fora, daquelas regiões, ele pensa em quem bancou a campanha dele. Portanto, é preciso libertar os nossos parlamentares, o nosso executivo dessa possível, né, tipo de escravidão que a campanha bancada pelas empresas termina propiciando e que vai deteriorando. São lobbies poderosos que se formam nos congressos nacional, nos parlamentos estaduais, bancados, no fundo, lá, quem financiou a campanha. E bombando aqui no Twitter, o Timóteo Lopes diz o seguinte: é verdade que você pretende acabar com os salários dos vereadores eleitos? Acho uma ideia pra lá de boa. É o Timóteo Lopes. Está aqui na sua plataforma. Timóteo, antigamente aqui no Brasil já foi assim. Foi depois que depois que essa história de que política aqui no Brasil começou a ser uma espécie de carreira política, né? Que começou a ter esses pagamentos, que hoje no Brasil, isso é difícil calcular, mas aproximadamente a gente gasta com salários e outros gastos das câmaras municipais 15 a 16 bilhões de reais por ano. E de onde o vereador tira o seu sustento? Por ano, né? Então, a ideia do PV é baseada, isso não é invenção nossa, né? Eu estudei isso aí e vi que em vários países inclusive muito mais ricos do que o Brasil, funciona desse jeito. É claro, se o sujeito é deputado e, por exemplo, vai para Brasília, tem que ter um salário, tem onde morar, porque ele se afasta do trabalho dele, né? É uma coisa diferente, né? Está lá em Brasília, fica vários dias, tem que ter salário, tem que ter casa. Mas se eu estou na minha cidade, né? E se eu me mantenho no meu trabalho, se eu sou diretora de creche, eu continuo diretora de creche, se eu sou médico, eu continuo médico, se eu sou operário, eu continuo operário, se eu sou comerciante, continuo comerciante. E uma vez por semana, às vezes uma cidade pequena até de 15 dias, eu me reúno para votar orçamento, para fiscalizar o executivo, para discutir as leis que eu vou votar na minha cidade. Numa cidade maior, você pode fazer uma coisa com mais frequência, né? Mas você se manter no seu trabalho, você se mantém. É o trabalho comum, né? O cara comum, é jornalista. Se é operário, é operário. Se é médico. Se é empresário, é empresário. Se é médico, é médico. Se é professor, é professora. É claro que naquele dia, se a reunião não for à noite, for do dia, ele vai ter que ter uma dispensa, né? Pode ter uma pequena ajuda de custo naquele dia.
mas o salário dele é o salário da profissão dele. Isso é muito importante para, Quando você estava para o parlamentar. Com os vereadores? 15 a 16 bilhões Bilhões por de ano. reais Por ano. É Veja dinheiro. quantas as prefeituras podiam gastar em educação, em saúde, em apoio à agricultura orgânica. É muita coisa. É muito dinheiro. E veja, então voltando, né? Eu, vereador, eleito pelo povo, um cargo de honra para eu ajudar a minha cidade, vou doar uma parte do meu tempo porque eu quero ajudar a minha cidade. E vou ser admirado por isso. Vou agrupar pessoas em torno do meu mandato para organizar, para me ajudar no mandato, para me ajudar a levar sugestões de leis. Mas você pode perguntar, mas isso existe em vários países? Diz sim. E aqui? Eu trouxe até, inclusive, um livro aqui então, antes de você para mostrar partir sobre para esse isso. livro, Né? Mas veja, entenda a filosofia. Na base, que é o município, que é onde o PV quer que seja o foco principal da administração, do gasto dos recursos públicos, o PV é um partido municipalista, quer fortalecer os municípios. Na base, no município, você teria um tipo de político novo. Um político que está ali, não tem a pretensão de fazer carreira política. A pretensão dele servir, né? É de servir, é de ajudar a sua cidade, é dar a sua contribuição e se manter ligado à vida do dia a dia do povo. Isso muda completamente essa separação hoje cada vez maior entre o povo, nós, o povo, e aqueles que são eleitos. Vira uma separação cada vez maior. Agora, entendeu? Entendeu a filosofia? Agora, o look oficial ele lança, chama look oficial. Desculpa. Olha só o desafio que ele lança. Como você negociaria essa reforma política com a classe política dominante? Como é que vai fazer a reforma? Tem que votar lá no Congresso. Como é que vai fazer? A democracia, no fundo, né, é o que o povo quer. Eu tenho que lançar a ideia. E essa ideia tem que crescer no coração e na mente do povo. E isso, inclusive, mudar os parlamentos, mudar os parlamentares. Não estou dizendo que eu posso fazer isso hoje, amanhã. Não sou, é uma ideia. Não sou ditador, nem pretendo, Deus me livre. Mas se o povo se convence, cada vez que você vai renovando os parlamentos estão renovados com essa ideia. Mas alguém tem que começar a falar, porque a política brasileira está apodrecendo. A desmoralização, o afastamento, a distância dos políticos estão tornando ele uma casta afastada do povo, uma casta parasitária, num país que falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para apoiar a agricultura familiar e orgânica. Eu gastar o que eu gasto hoje em assessorias, em carros, em salários, não tem sentido. Então, eu tenho confiança na democracia. Por isso que o PV lança as ideias. Não quer dizer que essa ideia, magicamente, possa se transformar da noite para o dia, porque tem que ter uma emenda constitucional. Aqui tem que votar no Congresso Nacional uma emenda constitucional. Portanto, tem que ter maioria na opinião pública e maioria nas eleições essa ou as seguintes. Né? O Brasil não vai acabar nessa eleição. Né? O PV, o Partido Verde, como eu gosto de dizer. Olha, com licença, Eduardo. O Eduardo trouxe aqui um livro muito legal que chama Um País Sem Excelências e Mordomia. São experiências onde o Partido Verde que é um organismo internacional e tal. Esse aqui é o exemplo sueco? Deixa eu só mostrar o livro. Aqui, a Suécia, por exemplo, tem um Partido Verde bem ativo também. Eu pedi, eu estava até falando com o Ricardo, acho que pode fazer isso. Pode fazer essa Pode, deve. Vamos mostrar. O livro. Eu li, uma amiga minha... A internet é livre. Uma amiga minha disse, Eduardo, eu vi no programa do Partido Verde que vocês estão defendendo essa história de que não tem que ter salário para vereadores, que a classe política, chamada classe política, que não existe classe política, isso é uma invenção do Brasil, tem que viver de uma forma mais simples. E eu vou te mandar um livro de presente, ela me mandou esse livro aqui. Posso ler só isso aqui, ó? Posso ler isso aqui, ó? Olha só o que o livro diz aqui embaixo, ó. Na Suécia, os políticos ganham pouco, andam de ônibus e bicicleta, cozinham sua comida, lavam e passam suas roupas e são tratados como você e não excelência. No Brasil, aí tem uma reticências aqui. Está com você, Eduardo. Essa moça aqui chama Cláudia Valim, é autora, inclusive, como você, foi repórter da Globo né? Já há um bom tempo atrás, e casou com um sueco e está lá há uns 20 e tantos anos e fez esse livro, que é um livro extraordinário. Fala de muitas coisas, mas se vocês me permitirem ter um pouco de paciência, veja aqui, por exemplo, eu selecionei uma conversa com a vereadora Cristina Elford Jolden. Agora vamos ler. O nome sueco não é fácil, não. O que a senhora acha do fato
de trabalhar como vereadora desde 2006 sem receber salário. Cristina, acho bom, porque penso que não devemos ter vereadores pagos. Por quê, Cristina? Porque estamos aqui exercendo a nossa cidadania em uma atividade que não exige dedicação em tempo integral e, portanto, não devemos ser pagos por isso. Se pagássemos salário aos vereadores, muitos estariam aqui não por causa de um comprometimento para mudar as coisas para melhor, e sim para ganhar dinheiro e fazer carreira. Seria, então, um trabalho. Não acho que ser vereador seja um trabalho. Essa moça aqui... Existem exemplos exitosos no mundo, essa né, moça, cara? essa vereadora é diretora de creche. É a diretora de creche e vereadora. Que outro aqui na frente... É bem legal. Tem muitos assuntos aqui. Não, lógico. Aqui na frente falam... Ou tem outro trecho que fala: a Suécia é um estado unitário dividido em 290 municípios. Em todas as assembleias lá, a regra é, não tem exceção, os vereadores não recebem salário, não tem gabinete, secretária, nem assistente, nem carros oficiais com motorista particular. É um caminho, é um veja, caminho. E é um dos países mais ricos e igualitários do mundo, né? Um índice de desenvolvimento humano extraordinário, né? E uma política ambiental muito avançando, né? Aqui tem outro rapaz entrevistado que fala, também tenho aprendido. Por que você faz isso, então? Porque, bom, aí ele fala, tenho aprendido muito, tenho encontrado diversos líderes religiosos, conhecido suas religiões, aprendido como construir casas, diferentes problemas sociais podem ser solucionados. Não tenho interesse na carreira política, meu trabalho é professor, é gratificante e estou satisfeito com o emprego que trabalho para pegar... É uma doação cidadã. Os professores lá ganham bem, tá vendo? Opa. Os professores lá são muito prestigiados, né? Aqui na frente tem outra coisa extraordinária, que não é só no parlamento, não. No caso, os deputados federais lá ganham. O deputado federal ganha porque tem que se deslocar, e ficam lá. Lá também ganham, tem direito a inclusive um local para morar e tudo, mas bem pequenininho. Mas aqui, esse sujeito aqui é o prefeito de Estocolmo, da capital da Suécia. Tá, vamos mostrar aqui. O sujeito aqui, esse gordinho aqui. Olha a cara dele. Aí. O que diz a legenda? Aí tem uma conversa e uma entrevista fantástica que eu recomendo muito, mas aqui um pedacinho fala. O senhor costuma ser visto na fila do ônibus, no fim do dia, carregando a sacola de supermercado, prefeito. Responde o prefeito da capital. Sim, naturalmente. Chama Eastern Nordin. O senhor não tem direito a um carro oficial com motorista? Em alguns eventos oficiais eu posso ir nesse carro, quando existe algum tipo de risco de segurança. Mas venho para trabalhar de ônibus e um pedaço a pé, como fazem a maioria dos moradores de Estocolmo. Pronto. Mas olha, é uma coisa extraordinária. Eu recomendo fortemente, porque aqui fala, inclusive... Deixa eu dar outra vez o nome do livro. Um País Sem Excelências e Mordomias. Cláudia Wallin. A Cláudia avalia, né, que muito disso que aconteceu na Suécia, para chegar num estágio de civilização desse, né, está ligado com 3 coisas que ela disse que aconteceram na Suécia há uns 100 anos atrás, 150 anos atrás, que agora começam a ter frutos. Foi o primeiro país que teve uma lei da transparência. No final do século XVIII, começo do século XIX, uma lei da transparência que os cidadãos tinham direito a ter acesso a qualquer informação sobre o governo. Segundo, foi um dos primeiros países que teve uma lei da universalização da educação, de qualidade, de muita qualidade e igualitária. Seja da classe rica, da classe média e da classe pobre, a educação era igualitária. Muito e terceiro, um país muito preocupado com a igualdade. Lá não existe essa diferença brutal de riqueza e de pobreza. Então ela atribui a isso muito esses 3 elementos: transparência, educação e uma igualdade relativa no país. E que tal se a gente... Mas só posso falar mais um minuto? Pode. Só? O programa é seu, Eduardo. Então, porque isso também não é só no parlamento, não é só no executivo. Vejam, eu acho... Onde está o sujeito aqui? Esse sujeito aqui é uma espécie de Joaquim Barbosa lá, do Supremo Tribunal... O Supremo Tribunal Sueco. Acha, talvez? Não, tá aqui, achei. Olha a cara dele aqui. Eita! Esse sujeito aqui. Deixa um pouquinho para ele fechar aqui a cara. Esse sujeito aqui é uma espécie de Joaquim Barbosa lá da Suécia. Suprema Corte. Ele mora numa cidadezinha a uns 80 quilômetros. Ele diz aqui, juízes suecos não aceitam presentes como passeios em cruzeiros ou estadias em resorts. Mas você vê também a simplicidade do sujeito como esse. Ele é um dos 12 ou 13 membros do Suprema Corte da Suécia. Mora numa cidade a uns 80 quilômetros de Estocolmo, chamada Uppsala. E
todo dia, a Cláudia Valim acompanhou ele, né, nesse dia, ele sai da casa dele com a bicicleta dele, vai até a estação do trem, deixa a bicicleta no bicicletário, vai de trem até a estação central de Estocolmo e vai a pé do Supremo. Veja isso, né? E compare o que acontece no Brasil. É outro mundo. Compare o que acontece no Brasil. E é um país muito mais Mas é lógico que rico cada o Brasil. país tem os seus condicionamentos. Bom, já que você fechou o livro, nós vamos abrir uma outra página. Nós temos um convidado hoje. É tá isso certo? mesmo, convidadíssimo. André, vem pra cá, traz tua cadeira. Isso, troca de lugar aqui com o Eduardo. Você Eduardo vai senta lugar? lá, você senta Fala aqui. que eu já falei Nós estamos demais. recebendo aqui o André Pomba. Ele é Isso. candidato a deputado federal pelo Partido Verde. Não é, aqui a gente fala Partido Verde, não fala PV. Certo. Partido Verde. Ele é do conselho, ele é conselheiro eleito do Conselho Municipal da cidade de São Paulo, LGBT, que quer dizer que o grupo que reúne lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, não é isso? Exatamente. E foi. Como é que surgiu esse conselho? Bom, é legal citar que o conselho surgiu em 2005, que foi o Natalini que criou quando era secretário de participação e parceria do Serra, né? Natalini é o nosso candidato a governador, governador. do Partido Verde aqui em São Paulo. Com muito orgulho, meu candidato a governador do nosso partido. E o Natalini criou o Conselho Municipal LGBT, que é como se fosse uma interface entre a sociedade civil e o governo, algo mais ou menos esse cargo de vereador gratuito que você faz, é um trabalho gratuito que eu faço, voluntário. Criou o Centro de Combate à Homofobia, que é um equipamento muito importante da Prefeitura de São Paulo, e também criou a Coordenadoria de Assuntos da Diversidade Sexual, que foi o primeiro órgão gestor de políticas públicas LGBT no Brasil. O assunto está na pauta da eleição presidencial. Exatamente. Tá certo? A candidata do PSB recuou, avançou, pediu não sei o quê. A Dilma ontem no debate achou que agora é hora de apoiar. Apoiar quem mesmo? Na realidade, a Dilma passou os 4 anos do governo dela atacando os direitos LGBTs de todas as formas. Graças ao governo dela que houve o enterro da PLC 122, que era a lei que criminalizava a homofobia. Aí, na maior cara de pau, ela aparece ontem depois do debate falando que defende a criminalização da homofobia. O que é isso? Busca de voto, né? Então, tá na cara que ela quer se contrapor, mas ela não tem nada. Ela foi a presidente que deixou os LGBTs relegados ao segundo plano por fazer acordos com fundamentalistas. Agora, é muito eleitor. Quantos eleitores se imagina que estão dentro de LGBT? Olha, na realidade, mundialmente se fala em termos de 10%. Da população. Mas o IBGE diz 4%, são as pessoas que se assumiram. Da população brasileira. Dá 8 milhões os 4%. De 8 milhões a 20 milhões de pessoas é o que a gente pode estimar. Né? Por que de 8 a 20? Por que Porque tão bem 10% é o que, que mundialmente se aceita com isso. Agora, Porque você ele lá falou assumir, que 4% no IBGE confirmaram que são, mas a maioria não é assumida, né? A gente tem que entender isso. Segura um pouquinho. Qual é o plano? O que vocês defendem? O que vocês querem? Então, eu acho que basicamente o meio LGBT defende 4 focos. Um é o casamento igualitário. O outro é a lei de identidade de gênero, que permite que travestis e transexuais possam ter os... Como são tudo termos novos, vamos devagarzinho. Claro, vamos lá. Como é que você falou? Então, bom, são 4 temas que eu considero fundamentais. 4 temas, O primeiro é a criminalização da homofobia. O que é homofobia? A homofobia, o que a gente chama de homofobia e transfobia, é o que a gente chama de quando a pessoa não... Por exemplo, tem o racismo. Tá. E a homofobia é contra homossexuais, É a transfobia é seria contra transexuais. A perseguição, Exatamente, a agressão. Agressão. Então, o que o Partido Verde defende, o que a gente defende é a equiparação da homofobia ao racismo. Tá bom? E outra? Qual é o outro? A tema? outra é o casamento igualitário. Que é seria isso, a exatamente? permissão. Hoje o casamento o STF já Casamento? igualitário, que a gente costuma falar, como a Certo. gente costuma falar. O STF já tem, já referendou o casamento igualitário, o CNJ também, só que precisa de uma lei específica. São casamento de pessoas do mesmo sexo. Exatamente. Tá, ok. E o terceiro ponto que a gente considera importante é a lei de identidade de gênero. Explica direitinho. Diga. O casamento, porque já tem a união estável, né? Mas Tem qual a união Qual é estável. a diferença? Então, a união estável é como se fosse um contrato. Né? Tá. E o STF e o CNJ já permitem a conversão da união estável em casamento. Ok. Só que não existe uma lei no Congresso. Pode ter alguma lei, por exemplo, já existem tentativas de deputados fundamentalistas de tentar quebrar essa lei, né? No STF para falar que negócio, que casamento é só homem e mulher, um Certo. grande absurdo. Porque a união estável hoje já é garantida, né? Mas eles querem avançar para o casamento. Então, o casamento já é permitido, a conversão para casamento já é permitido hoje através do STF. O que a gente quer é que o Congresso
com algum governo que realmente apoie os LGBTs que pressione o Congresso para aprovar essa lei. Terceiro. O terceiro é a lei de identidade de gênero, que é uma é lei isso? muito importante para travestis e transexuais, que elas possam exercer a sua identidade de gênero conforme elas bem querer. Que implica em mudança de sexo, documento, implica em vários direitos que a gente possa dar para esse grupo totalmente discriminado. E essa luta de vocês, que é uma luta árdua, porque é uma... Você falou quatro, você falou... O quarto que eu acho verdade. muito importante, que tem me falado muito na campanha, me falaram ontem, me cobraram, é que a gente precisa lutar firmemente para combater novamente o HIV/AIDS. O Brasil tem tido um crescimento muito forte de jovens com HIV/AIDS, principalmente dentro da comunidade LGBT, porque esse governo Dilma, durante 4 anos, acabou com todo tipo de programa de prevenção. Relegou para o segundo plano, enquanto no mundo o número de pessoas que são infectadas por HIV cai, no Brasil subiu 11%. É mesmo, estatisticamente. Mas Foi isso é acabado uma de publicar. gravidade. Exatamente, é um absurdo. É um governo que vetou campanhas com beijo gay, é um governo que vetou campanha de todo tipo de prevenção, ou seja, eles fazem alguma coisa, recuam. Aquele negócio do SUS, é um exemplo do aborto no SUS, publicaram uma portaria, recuaram logo em seguida. Porque nem brincam, né? O Malafaia dá 4 tweetinhos lá, o Feliciano reclama, aí a Dilma liga pro Padilha, e, né? Que quando era... Isso é uma coisa particularmente grave, porque o Brasil e o Sistema Único de Saúde, o SUS, se destacou no mundo inteiro como um dos sistemas de saúde mais eficientes em bloquear a epidemia de AIDS no mundo. Exatamente. Então o Brasil, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele foi festejado no mundo inteiro pelo seu êxito em bloquear a epidemia. O programa de prevenção de HIV/AIDS do Brasil já foi considerado modelo em todo do mundo. mundo, do SUS. Isso é do SUS. E hoje é, exatamente, então, hoje é atrasado. isso que ele fala nesse quarto ponto, reflete, na verdade, posso dizer Claro. se eu estou errado, duas coisas. O Primeiro, médico é você. primeiro, porque houve no governo federal uma diminuição do compromisso orçamentário federal, empurrou Exatamente. os municípios segurarem a carga, né? E houve uma diminuição relativa do compromisso federal com a saúde, como um todo. Como um todo. É o governo que menos segundo, investe PIB, né? E segundo, né, nesse caso em particular, porque tem a resistência das bancadas fundamentalistas, né, que não querem que campanhas educativas bastante eficientes sejam feitas. Estão juntando as duas coisas. Né? Exatamente. Que levou a isso que está dizendo, que é uma coisa muito grave. Né? O Brasil e o SUS, que se destacou por conseguir bloquear de forma eficiente a epidemia, agora está perdendo terreno. Né? Exatamente, é um absurdo isso. Isso é uma coisa realmente muito grave. Então, uma coisa que eu gostaria muito que você pudesse encampar na campanha, que é voltar a ter campanha de prevenção contra HIV/AIDS. Então, acho que é um quarto ponto. Lógico que o nosso programa, o programa do Eduardo Jorge, elenca 10, né, que eu chamo dos 10 principais, que são, por exemplo, promover parceria no Estado para implementar esses centros da referência à diversidade que nem a gente tem em São Paulo, campanha de segurança para combater crime de ódio. André, vamos devagar, porque você ainda tem tempo. É muita informação, informação muito nova. Agora me diz, por que ser candidato defendendo essa causa pelo Partido Verde? Bom, porque o Partido Verde foi o pioneiro na defesa dessas causas. Eu lembro muito bem quando eu li a história do Heber Daniel, que dá o nome da fundação do Partido Verde, ele não se sentia acolhido na época no PT, porque o PT não encampava essas lutas. O PT só começou a encampar essas lutas depois que o Partido Verde começou a defender essa causa e começou a articular aquela velha tática de cooptação petista, que o Eduardo Jorge conheceu muito bem, dos movimentos sociais. Então, eu estou dentro de um partido que sempre defendeu, historicamente sempre defendeu. Eu considero que quando a Marina esteve no partido, realmente houve um recuo em relação a essas demandas mais firmemente, mas sempre tiveram no programa. E eu acho que a liberdade de orientação sexual, como está escrito, e de identidade de gênero são fundamentais e mundialmente defendidas pelo Partido Verde. Por isso que eu me dispus a sair candidato pelo Partido Verde. É a primeira vez que você sai candidato a Eu já fui candidato em 92 a vereador, pelo PSDB na época. Você era do PSDB? Mas é muito por causa do Fábio Feldman, que me convidou para ser candidato a vereador, porque ele acreditava na minha pauta jovem na época. O Fábio Feldman, você sabe, né? Grande líder ambientalista, muito amigo nosso, né? Uma das pessoas responsáveis pelo texto da Constituição do Meio Ambiente foi o Fábio, né? Eu fui constituinte com ele, né? Exatamente. E com o Vitor Boaz, que era o nosso deputado do PT do Espírito Santo,
E foram as duas primeiras pessoas que a gente começou a conversar sobre o meio ambiente existiu praticamente no Brasil a partir da Constituição de 1988. É verdade. Olha, o look oficial aqui tá bombando, né? O que chega de pergunta e observação. Look oficial, que já entrou também, diz assim, o casamento LGBT traria mais direitos do que a atual união civil? Com certeza. O que a gente tem que falar, imagine... fizeram uma estatística uma vez que os LGBTs, é legal falar LGBT para abarcar toda a diversidade sexual, tem 35% menos direitos. Então, o casamento garante muito mais direitos do que a união civil garante. Essa que é a diferença. Certo. E também eu pergunto para você, Ricardo, por que não pode ter o casamento? Por quê? É lógico. O que é que isso atrapalha você, por exemplo, na sua vida? Atrapalha alguma coisa duas pessoas se casarem e viverem tranquilamente a sua vida sem incomodar nada a você? Então, é puro preconceito, aí, é pura perseguição. E também tem uma coisa do fundamentalismo nada. religioso muito perigoso. Sim, é isso que eu estou falando, é um preconceito, né? Porque a mim e a você não atrapalha nada. Eu acho que para quem gosta da democracia, quem ama a liberdade, tem que dar essa liberdade a vocês. Tem casos bem claros, por exemplo, pessoas... às vezes moram juntos, nunca casaram, por exemplo, um dos parceiros morre, a família vai lá e tenta falar que não eram namorados. E pegam a herança, pegam as coisas. Então, é uma dificuldade que o casamento vai ajudar essas pessoas a se estimularem a casarem. Tanto que tem distritos aqui em São Paulo que o casamento LGBT está quase lá parelho ao casamento heterossexual. E essa coisa desses distritos mais centrais de São Paulo. Desse fundamentalismo religioso, como é que se combate? Bom, eu vou ser bem sincero com você. Eu, eleito, eu não vou dar trégua para esse fundamentalismo. Porque eu acho que isso, se a gente defende o Estado laico, a primeira coisa que devia é proibir pastores... O laico é o Estado que não se mete em religião, exatamente. Não pode. Agora, a religião também não tem que se meter no Estado. Lógico. Os seus dogmas religiosos não tem que se meter no Estado. Eu acho, por exemplo, que a pessoa para se candidatar, ela primeiro tinha que abrir mão de ser pastora, como um cara que é sindicato, tem que abrir mão do sindicato. Eu que fui presidente da ONG, tive que sair da ONG. Por que um pastor continua e pode se eleger? Então são coisas que eu acho que não condizem com o Estado laico. Outra coisa que eu acho, pessoalmente, que você ter programas que trazem cultos dentro de uma televisão pública também é um atentado ao Estado laico. Então são coisas que a gente tem que discutir no Congresso e que eu vou discutir sendo eleito. O que quer dizer não dar trégua, hein? Não dá trégua, tipo, hoje você vê, por exemplo, são 60 deputados que estão lá o tempo inteiro fazendo chantagem política e o governo cedendo a isso, porque precisa de 60 votos para complementar. Aí eles se juntam com a bancada do agronegócio e já tem praticamente um terço do Congresso na mão deles, ou seja, eles conseguem barrar tudo. Como tem um governo leniente a esse tipo de negociação, eles cedem para tudo. Então, o que a gente tem que estar claro é que a gente tem que ter uma bancada, e eu confio que pelo menos um terço do Congresso, e eu boto muita fé, com Maluf indeferido, Garotinho saindo candidato ao governo do Rio de Janeiro, vai melhorar muito a qualidade. Saindo de candidato. Que são pessoas que puxaram votos para esse tipo e ajudaram essa bancada a aumentar. O Garotinho está sendo caçado também? Não, o Garotinho está saindo candidato a governador, ele não vai estar no Congresso e ele com ele não vai estar elegendo mais 3, 4. O Maluf não elege mais 3, 4. Ele é um articulador dessa bancada. Exatamente. Então, eu acho que, tipo assim, a minha esperança tem bons candidatos em vários partidos saindo esse ano, eu acho que a qualidade do legislativo, pelo menos em São Paulo, vai ser infinitamente melhor ao que era há alguns anos. Posso fazer uma pergunta? Pois não, lógico. E deputados estaduais com você, aqui em São Paulo, quem você citaria? Eu tenho, por exemplo, eu tenho claramente duas dobradas aqui em São Paulo, que é a Silvete Montilla, que é uma artista reconhecida nacionalmente, que é na área LGBT, e a Giovana Reis, que é o que trabalha na área da cultura alternativa, que é outro foco totalmente esquecido aí pelos candidatos que tratam a cultura de uma forma muito artistas globais, que eles acabam dominando toda a rede de financiamento da cultura. Mas fale sobre a Silvete. A Silvete é uma artista com 27 anos de carreira, né? Sempre defendeu a causa, está desde a primeira parada defendendo aí, e é uma artista que está vindo para qualificar o discurso a nível estadual, que a gente tem outras guerras. São Paulo tem uma lei que não que criminaliza a homofobia, mas que penaliza a homofobia de forma administrativa. Qual é a diferença entre criminalizar e penalizar? Porque às vezes são termos que... o crime faz parte do Código Penal. O Estado não pode criar, por exemplo, o Estado de São Paulo não pode, vamos criminalizar a homofobia. Não, fazer com que... O que quer dizer? Isso criminalizar, é um crime, por exemplo, você ofende um homossexual, você bate no homossexual, você vai, por exemplo, ter um agravante. E a criminalização faz parte desse parte. Perfeito. A penalização que existe em São Paulo, que é a Lei 10.948, que existe desde 2001,
ela fala, se você bater, você vai tomar uma multa. Você toma uma multa e você... se for, por exemplo, um estabelecimento, se for reincidente, a multa é muito grande, pode perder um monte de alvará, etc. E tal. Então, o que acontece é isso, a nível estadual. Então, acho que a Silvete é a candidata ideal para a gente fazer esse tipo de embate aqui a nível estadual. Mas deixa eu aproveitar também, porque isso aqui a gente está falando do Brasil inteiro, né? Exatamente. Então, em outros estados, o PV tem candidatos comprometidos? Ah, claro. Eu tenho que citar o Tiago, que é do Ceará, que é praticamente o homem interno do PV Diversidade a nível nacional, que enche o saco de todo mundo no PV em todos os estados. Então, o Tiago é um companheiro nosso do PV Diversidade que está aí. E tem outros candidatos. O Tiago é candidato aqui, estadual ou federal? Deputado estadual no Ceará. Estadual. Estadual no Ceará. A gente gostaria muito que ele tentasse sair federal, mas pelos acordos a gente acabou saindo estadual. Tiago Costa, 43.113 no Ceará. 43.113? Vou aproveitar e falar, Silvete, 43.077. E em outros estados, você lembra mais alguém? Então, na verdade, o PV Diversidade se rearticulou há um ano atrás. Quando eu entrei. PV Diversidade. Que é o núcleo LGBT do PV. Camiseta aí, ó. Bonitona, né? Bacana. Super. Colorido. Então, se articulou há um ano atrás. Então, a nossa missão, bem clara, é eleger eu e a Silvete e eleger a maior bancada de vereadores LGBT em 2016. É a minha meta para 2016. Sim, porque é uma articulação já acumulando força para... Exatamente. E isso coerente com aquela ideia nossa da municipalização e de tornar o município foco da administração, porque é perto do município, é do município que as pessoas podem cobrar do prefeito, do secretário, e não ir lá em Brasília, né? Então essa visão estratégica do André é muito importante. E essa campanha agora eles já estão em vista a ter uma forte bancada municipal. Então, a nossa meta é 2016 reforçar e depois ter uma bancada LGBT muito mais forte para 2018. Deixa eu fazer um comentário aqui. O Juan Carneiro acaba de mandar um tweet aqui dizendo: gente, vamos aos outros tópicos, várias... Estão bombando ali, pergunta de tudo quanto é tipo, né? Ó, tá ali, por exemplo, mobilidade urbana. Olha, eu quero dizer ao Juan Carneiro e às pessoas, nós vamos sim, aos poucos, nós vamos responder a todas essas perguntas. É que a gente resolveu fazer um pouquinho por tema, porque consegue assim... E foi a sugestão de vários também, né? De fazer por tema. E tem um tema, e sobre o que nós estamos conversando, talvez não, com certeza, esse fundamentalismo religioso tenta barrar esse movimento. Em compensação, a gente vê culturalmente, a TV Globo, por exemplo, em suas novelas, trata o assunto abertamente. Nessa novela aí das 9, eu esqueci o nome agora, como é que é? Império. Que é escrita por um homossexual assumidíssimo, Aguinaldo Silva, tá certo? Que está tratando com respeito a questão? Olha, eu vou ser bem sincero com você, eu não assisto televisão. Ah, é? Então a gente só vê praticamente se comenta em redes sociais. Mas o que eu acho que, se tratando de uma forma natural, é o que interessa. Entendeu? Então, quer dizer, não, por exemplo, às vezes as pessoas falam, o Paulo Betti está muito afetado na sua interpretação. Mas existem gays afetados. E os gays afetados também têm que ser respeitados. Tem muita gente que fala assim, mas você é um gay que tem uma postura de homem, aí tudo bem, mas se o cara for efeminado, qual o problema se o cara quer ser efeminado? É um direito dele, entendeu? Então, quer dizer, eu não sou aquela pessoa que vai condenar porque a Rede Globo está mostrando o gay de uma forma diferente. Exatamente, até porque existe mesmo. Agora, evangélicos, parece que, hein, Eduardo? Os evangélicos, Eduardo, seriam uns 15% da população, não é isso? Evangélicos, de uma maneira, dos eleitores. Falam 22% da população. De eleitores. Eles estão perto de 25% Agora, da população. Se a gente chegar aos 10% do grupo LGBT, mas são 20 milhões de brasileiros. Mas também eu acho que não pode haver uma polarização desse tipo. Tá, mas espera um pouquinho, deixa eu fazer a pergunta. Não tem sentido. Não, peraí. O evangélico vota em evangélico, essa é a verdade. Não necessariamente. Eu acho que também acho que não. Eu acho que não. Na verdade, o evangélico que vota em evangélico normalmente são os neopentecostais que sobrevivem e têm muita grana para fazer uma campanha por causa do dízimo. E LGBT? Me fala com que grana eu faço campanha? Com qual? Nenhuma. Com colaboração de amigos que fizeram jingle de graça para mim, amigos que me cederam um escritório de graça, eu faço comitê dentro de algumas casas noturnas que me emprestam durante o dia. Então, essa é a forma que eu faço campanha. Como um Feliciano faz campanha? Os dízimos que eles ganham. Mas é muito importante não aceitar isso que o Ricardo falou. Não, só perguntei. Não, fundamentalista tem em todo canto. Tem fundamentalista islâmico, tem fundamentalista católico,
tem fundamentalista evangélico, tem fundamentalista marxista-leninista, né? Tem todo tipo. Lógico Então, que sim, é verdade. Então não vamos agora aqui querer estigmatizar os evangélicos. Não, porque tem muitos evangélicos, tem muitas igrejas evangélicas De jeito inclusivas nenhum. que aceitam gays. Não, inclusive os evangélicos, inclusive eles nasceram no momento da reforma, né? Justamente para combater o autoritarismo e o sectarismo da Igreja Católica, que felizmente a Igreja Católica depois, com gente do porte de João 23 e agora do Papa Francisco, estão se modernizando também. Mas veja, né, os evangélicos surgiram, né, como elemento de liberdade. O Estado laico vem do protestantismo. Ainda bem que eu sou só jornalista, eu só pergunto, não dou opinião, não. Então, agora, outra coisa importante. A Suécia, por exemplo, né, é um país de formação luterana, e é um Estado plenamente laico, né? Então não tem nada a ver com essa história. Tá certo, combinado, tá combinado. Sou totalmente contra o preconceito e contra os evangélicos eu também. Eu também sou, eu só fiz uma pergunta. Agora, a programação de vocês, dentro desse Conselho Municipal, que parece que é uma coisa bem atuante em São Paulo. O Conselho é um pouco parecido com o que o Eduardo Jorge prega de cortar o salário dos vereadores. Por exemplo, a gente se reúne uma vez por mês, verifica as demandas, a população nos procura para fazer denúncias, verificar o que acontece em relação a verbas, a investigar todas essas coisas. Então, o que eu quero claramente dizer é que o conselho é como se fosse essa interface. E é mais ou menos o que você prega. Então, eu acho que é legal citar essa fase de estar mais próximo, porque, por exemplo, as pessoas ligam para mim, denunciam o que aconteceu numa praça, algum crime, alguma coisa que está acontecendo, às vezes falam, os conselheiros estão trabalhando pouco. A gente é um trabalho voluntário, então eu tenho meu trabalho, eu sou um DJ, sou remunerado por isso e faço meu trabalho voluntário durante o dia numa ONG que eu coordeno no Bexiga e também no Conselho Municipal LGBT. Eu acho que esse foco é principal. Isso é uma coisa muito importante, Ricardo, porque os conselhos como desse, que ele foi eleito para esse conselho, como o Conselho de Saúde, o Conselho na área de Educação, o Conselho na área de Transporte, é uma espécie são espécies, né, de manifestação da chamada democracia participativa. Exatamente. E que nós do PV achamos que não há uma contradição entre democracia participativa e democracia representativa. Deve haver um casamento e uma inter-relação entre as duas. A democracia participativa e a democracia representativa devem conversar entre si. Exatamente. A representativa é uma coisa mais formal porque ela pode votar leis. Portanto é uma coisa mais abrangente. A democracia participativa, geralmente em conselhos, trata de assuntos e algumas políticas públicas mais específicas. Exatamente. Mas uma coisa não contradiz, uma coisa ajuda a outra. E mais, né? Nessa proposta nossa do PV, veja como a democracia participativa e a democracia representativa, nessa proposta do PV, de não ter salário de vereador, não ter todos esses gastos tremendos que a gente tem com as câmaras municipais, pode aproximar e até, de uma certa forma, fundir a democracia participativa e representativa. Uhum. Eu tenho hoje aqui no Brasil uns 60 mil vereadores nos 5 mil e poucos municípios. E já gasto 16 bilhões de reais. Né? Se eu não tenho esses gastos todos, em vez de 50, eu posso multiplicar isso por 10. Claro. Posso ter 500 vereadores. Veja, então, imagine, então, quantos mais estudantes, operários, donas de casa, empresários, comerciantes, podem ser vereadores nas suas cidades, com essa decisão nossa de não ter o salário, e quantos líderes vão se formar dizendo como é que a cidade deve ser administrada. Agora, veja, né? Nessa proposta nossa também, há essa possibilidade de aproximação da democracia participativa e representativa. Exatamente. A chance de você ter mais gente votando o orçamento, votando as leis do município, nós podemos multiplicar por 5, por 6, por 10. E na internet os assuntos são... Eu queria talvez avançar um pouquinho aqui dessa demanda enorme que está tendo aí pelo Twitter. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, que diz assim, ele quer saber quais as propostas de saúde do seu programa, Eduardo. Tem outro que diz aqui, se você for eleito, vai diminuir a maioridade penal? E para que idade? Tem outro que diz aqui... Essa eu posso responder já. Mas deixa eu só dar mais uma aqui. Porque tem muita gente que é a favor disso. Por quê? Porque hoje... Né, é o Luiz André que pergunta. A sociedade pega bodes expiatórios para colocar a culpa nele do fracasso, de vários fracassos da sociedade. Hoje, um dos bodes expiatórios são esses menores. Vejam as estatísticas. As estatísticas mostram que esses casos mais graves, que há um sensacionalismo tremendo, um terrorismo tremendo, são um número muito pequenos. E porque ainda o trabalho previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que aqueles trabalho educativo e tudo, não foi implantado como deveria ser. Então nós
Posso perder voto, mas eu vou dizer, sempre a posição do PV é essa. O partido dele. Teve gente do PV que chegou até a defender essa diminuição. No nosso programa, está claro, a gente não concorda com isso. A gente quer investir na educação, no trabalho de recuperação desses jovens. E essas pessoas que hoje pregam a reduzir para 16 anos, daqui a 10 anos vão estar brigando para reduzir para 14. Bom, 10 anos para 12. Então, por isso é um absurdo essa redução. Mas Aqui, o caso da saúde... proposta, aqui, ó, Fabrício Pimentel. Não, calma, você fez uma pergunta. No caso da saúde, né, isso aí exigiria um tempo tão grande ou até maior. É lógico. Mas eu já posso dar alguns flashes, né? Que eu sou um dos responsáveis pela criação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Eu fui constituinte, sou autor da Lei de Medicamentos Genéricos, sou autor da Lei de Planejamento Familiar, da Emenda Constitucional 29/2000, que aumentou o orçamento da saúde. Se não tivesse tido a minha emenda junto com o deputado Carlos Mosconi, meu querido amigo deputado Carlos Mosconi do PSDB de Minas Gerais, em 2000, foi a emenda 29/2000, que aumentou um pouco o orçamento do SUS, o SUS tinha falido em 2000. Mesmo assim, essa minha emenda, né, não foi suficiente. Então, o primeiro ponto é que a gente tem que ter mais recursos. E quem tem que entrar com mais recursos agora é o governo federal, porque os municípios estão até aqui já, fizeram a sua parte. Quem recuou relativamente foi o governo federal. Ponto 1, tem que ter mais recursos sim. E a gente, no nosso programa, a gente aponta de onde vão sair uma parte desses recursos, da auditoria da dívida, da diminuição dos juros, para poder aliviar e potencializar os programas sociais. A gente está dizendo de onde vai cortar para poder ter esses recursos a mais para a saúde. Segundo, né, investimento em prevenção, em promoção da saúde, coisa que o Brasil também não faz. O Ministério da Saúde não organiza, não conversa com as outras políticas públicas. Por exemplo, não conversa com a política de transporte para tirar o veneno que sai do petróleo, dos ônibus, dos carros, dos caminhões e das motos, que me envenena, que envenena você e que envenena você a cada respiração que eu faço em Recife, em João Pessoa, minha querida João Pessoa e querida Salvador. Não é só São Paulo, não pensa que tem poluição só em São Paulo, não, é a mesma coisa em João Pessoa, em Salvador, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Porto Alegre. Cada vez que eu respiro, eu tomo uma dose de veneno que diminui minha expectativa de vida e causa mortes. Causa mortes. Então, investimento em promoção da saúde. Hoje, o Sistema Único de Saúde nosso é o Sistema Único de Saúde é o Sistema Único da doença. Não é o Sistema Único da Saúde. Então, tem que ter investimento em promoção da saúde. Ar limpo, água limpa, alimento orgânico, não cheio de venenos como nós temos. E terceiro, um programa de saúde da família cada vez mais forte, mais abrangente, com maior qualidade, com a carreira nacional para os médicos de família, os enfermeiros de família, os agentes comunitários. Os agentes comunitários, do meu ponto de vista, que fui secretário de saúde 2 vezes e fiquei responsável pela saúde muito tempo, é a coisa mais linda que o Sistema Único de Saúde inventou. É o povo dentro do sistema de saúde, é o meu profissional preferido. Então eles precisam ser apoiados, tem que ter uma carreira nacional de base municipal para que o médico de saúde da família, a enfermeira de saúde da família, os agentes comunitários entrem na carreira, possam progredir, e não como hoje, que o sujeito entra ganhando X e vai 30 anos depois se aposentar ganhando X. Então, já dou aqui 3 flashes. Mais recursos, promoção da saúde, para que o sistema nosso seja um sistema realmente de saúde e não só da doença, e prioridade absoluta para o Programa de Saúde da Família, que é o programa mais bem avaliado, apesar do governo federal, esses 12 anos, o Ministério da Saúde ter desprestigiado, nunca mais deu importância que teve o Programa de Saúde da Família, ele continua sendo o programa mais bem avaliado do Sistema Único de Saúde. Ok, deixa Não, isso só são alguns temas. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui para as pessoas que estão perguntando, querem ter respostas. Por exemplo, mas eu queria, essa discussão, eu queria voltar, como a gente está com o André aqui, eu não queria perder a oportunidade rara de a gente conhecer uma pessoa como o André, porque esse é um tema muito importante para o Partido Verde. Eu queria que a gente voltasse um pouco. A gente vai ter a oportunidade de discutir, vai ter várias vezes. Então eu queria voltar para o André, certo, e eu queria voltar para ler isso aqui. Porque eu andei nesses últimos dias, né, e vi que nem todo mundo viu isso daqui que a gente publicou, mandou para os jornais no sábado. Só que eu saiba, só o jornal Estado de São Paulo publicou. Leia. É uma nota do Partido Verde. Que tem a ver tudo isso com o discurso aqui do André. Então eu queria novamente, nesse finzinho do nosso programa aqui,
E terminar lendo, se o André quiser falar mais alguma coisa, eu não quero caçar Não, sua não, palavra. ainda tem tempo. Pode ler aí que dá tempo. Mas eu queria ler de novo, porque algumas pessoas perguntaram, vocês não falaram nada sobre aquela escorregada do PSB, naquele recuo? Não, a gente falou sim. Nós fomos os primeiros que falamos. Né? Lê aí, não só Eduardo. falamos, como escrevemos. E digo, né? O Jornal Estado de São Paulo publicou isso na íntegra. Veja o que a gente falou. Estado laico, interrogação. Divulgado solenemente na última sexta-feira, o programa do PSB, registramos o avanço que havia em relação aos direitos das pessoas que querem ver respeitada a sua livre orientação sexual. Durou pouco, ponto. Bastou um influente pastor reclamar e ameaçar uma guerra santa. A campanha do PSB recuou em 2 pontos essenciais. O reconhecimento do direito ao casamento para essas pessoas e na gravidade dos crimes de homofobia. Outro aspecto pouco edificante. Atribuir aos redatores do programa algo que foi apresentado por um dos mais preparados quadros dirigentes do Partido Socialista Brasileiro, o Maurício Randes, lá de Pernambuco. E aí a gente acrescenta outro parágrafo aqui, para esclarecer bem. Quanto à interrupção da gravidez, o PSB em nada muda a atual legislação, que considera criminosas as milhares de mulheres que por algum motivo o fazem. O atendimento das exceções previstas na lei já é feito desde 1989. Mais uma vez, nada de novo. Fica então a nossa preocupação, constatação. Será para valer mesmo a promessa do PSB de adotar uma política laica, se por acaso conseguir vencer essa eleição presidencial? Eduardo Jorge, candidato do Partido Verde, sábado à noite, blá, 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 blá. Então veja, né? A posição do PV foi uma posição bastante pronta, bastante serena, mas não deixou de cobrar. Isso que foi uma coisa muito errada que aconteceu na campanha do PSB na última sexta-feira. Ok. Pomba, André Pomba. Agora, você está vendo aqui no boné dele, está escrito Pomba. Né? Pomba é o cara. Pomba é o cara. Por que Pomba? É um apelido de infância, né? Que uma vez entrou uma pomba no meu quarto, deitou na minha cama, eu dormi na cama do meu irmão e minha mãe ficou falando, o que você está fazendo aí? Eu falei, não, tô com medo dessa pomba aí, né? Então acabou ficando o apelido Pomba. O pessoal fala, tem medo de pomba? Mas foi esse o motivo, não tem nenhum outro tipo de conotação. Estamos encerrando o papo reto com o Eduardo e os seus convidados. O que você achou? Bom, primeira oportunidade de estar falando, para mim é muito importante, porque, como a gente costuma falar, a diversidade sexual não tem muito espaço. Então, aqui eu estou bem tranquilo, foi acatado aí as propostas do PV Diversidade, que acho que é uma ampla, está no site do Eduardo Jorge, é só acessar eduardojorgepv.com.br, está lá as nossas propostas para a diversidade. O Partido Verde está estimulando muito forte as candidaturas LGBT, as candidaturas que lutam a favor da diversidade, não necessariamente LGBTs. Então, eu tenho muita fé que o Partido Verde vai conseguir uma bancada muito forte de apoio à diversidade, como já é hoje, e é o que a gente quer ampliar ainda mais esse tipo de ação. E quero agradecer o espaço. O Eduardo Jorge, que eu admiro já há muito tempo, eu tive um contato pequeno com ele na época que era secretário do Meio Ambiente. Então, quero agradecer esse espaço. E agradecer você também por estarmos juntos aí. Com certeza. Eduardo, o programa é seu. Pode se despedir. Eu acho que foi uma satisfação estar aqui com o André e vou dar de presente para ele a nota para ele levar, para todo mundo ler. Tá Aliás, não só falamos, está escrito. Esqueci de falar um negócio importante. O Eduardo Jorge foi o primeiro candidato a presidente a assinar o compromisso oficial com a BGLT, que é a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, com vários temas que se comprometeu até a incluir alguns no programa. Então é importante falar que o Eduardo Jorge foi o primeiro candidato a assinar esse compromisso da BGLT, que é praticamente o compromisso mais amplo em relação ao que a gente pode fazer pelos LGBTs no Brasil. Obrigado por esse compromisso. O André e o PV Diversidade já nos tinha trazido essa lista toda aqui. Os 10 temas. Os 10 temas que está no programa ampliado nosso, que está no site. Foi o primeiro partido que publicou um programa, em março de 14. Durante 4, 5 meses recebemos contribuições dos vários setores, inclusive deles. Aí publicamos esse programa ampliado, agora uns 15 dias atrás, está no nosso site. E tudo isso aqui foi trazido pelo pessoal do PV Diversidade. E agora o André me trouxe essa nova plataforma. Que é mais ampliada. É mais ampliada, eu já conferi todos os itens lá, um por um. Eu confirmei, porque é compatível com a proposta do PV, e assinei, está assinado. Né? Está assinado, amanhã já estamos divulgando. E aí, quando tiver uma terceira versão do programa ampliado, né,
Vamos agregar. Nós vamos acrescentar aqui. E amanhã, alguns itens. E amanhã tem uma novidade, o Papo Reto vai ser... Amanhã é dia de programa para governador, né? E você quer falar mais alguma coisa? Não, você falou amanhã, eu falei, não é quinta, por isso que eu fiquei... Não, então, a novidade é que amanhã, quarta-feira, o Gilberto, o candidato a governador do Partido Verde, vem aqui também dar participar do Papo Reto. Na quinta-feira o Eduardo volta e aqui a gente vai ocupando esse espaço, porque faça do seu minuto 1 hora na internet. Então, gente, até amanhã no programa especial com o Nataline e até quinta também, quando o Eduardo volta. Boa noite.